Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Os caríssimos irmãos de fé, bom dia. Estamos iniciando mais uma reflexão do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é o capítulo 20, São Lucas, versículos de 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Caríssimos irmãos, eu vou destacar hoje um evangelho relativamente longo. Vou destacar apenas 3 aspectos, 3 momentos desse evangelho. Primeiro, todo esse contexto que os saduceus estão levantando é reflexo daquilo que muitas vezes pode passar na nossa mente, de que a vida eterna, ou aquela vida que vem depois da nossa morte, é simplesmente uma continuação daquilo que nós vivemos aqui. E se nós lemos as cartas de São Paulo, nós percebemos que é muito diferente a vida depois da morte, a vida eterna, a vida dos bem-aventurados que é vivida junto de Deus, diferente desta vida que nós vivemos aqui. Não podemos pensar que a outra vida é simplesmente uma continuação daquilo que se vive aqui. Essa é a preocupação que está sendo expressa aqui, quando eles perguntam com quem ela vai, de fato, estar casada lá no céu, se ela se casou com os 7 irmãos e cumprindo a lei de Moisés, que era a lei do levirato, a lei do cunhado que devia se casar com a esposa de seu irmão, que nós podemos ver a ressonância dessa prescrição legal no Antigo Testamento, mais precisamente no Pentateuco. Então, esta preocupação é uma preocupação que Jesus vai deixar claro que é uma preocupação que não deve ser nutrida, não deve ser cultivada em nosso coração. Não devemos associar a outra vida com as realidades que nós vivemos aqui nesta terra. As coisas que Deus tem preparado para nós na outra vida são coisas que os olhos jamais viram, que ouvido algum jamais escutou, nem coração humano jamais pressentiu, nem a nossa razão pode imaginar. Então, caríssimos, nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas
se dão em casamento. Aqueles que forem considerados dignos nesta vida, esta deve ser a nossa preocupação. Não com o que nós vamos estar casados, não com o que nós vamos nos alimentar, não como que vai ser esse lugar ou esse estado de vida, como é que é depois da nossa morte. Esta não deve ser a nossa preocupação. Nossa preocupação deve ser nesta vida buscar colocar os fundamentos para sermos considerados dignos de estar na outra vida. Porque se no fim nós não formos considerados dignos de ir para esta bem-aventurança eterna, de que vale nós sabermos como é que é do outro lado? Basta para nós sabermos que é algo preparado maravilhosamente por Deus. Deus, o nosso bom pastor, o nosso Pai que nos ama, não vai preparar algo que não vai ser satisfatório para a nossa vida, que não vai ser de encontro com a nossa felicidade. Dizem alguns teólogos, alguns estudiosos, que tudo aquilo que nós necessitarmos para sermos felizes, Deus está preparando lá. Tudo que você precisar para a sua felicidade, você vai encontrar no céu. E, com certeza, vamos nos surpreender que muitas das coisas que nós achamos que delas depende a nossa felicidade, elas não vão estar lá. Muitas das coisas que aqui nessa terra nos fazem felizes, no céu nem passa perto esta felicidade. Felicidade é algo muito mais profundo do que simplesmente as nossas expectativas podem imaginar. E depois Jesus diz: e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Filhos de Deus porque ressuscitaram. Aqueles que ressuscitam são considerados filhos de Deus. E é por isso que nós já podemos fazer essa experiência já aqui neste mundo, embora seja uma experiência imperfeita, como muitas vezes eu já repeti aqui. Essa vida é, sem dúvida nenhuma, uma preparação para esta bem-aventurança que virá depois da nossa morte, mas aqui nós já podemos e devemos fazer essa experiência. E nós ressuscitamos precisamente quando nós aderimos a Jesus Cristo, quando nós recebemos o sacramento do batismo e nos unimos na sua morte e ressurreição. Pelo batismo nós ressuscitamos, pelo batismo nós somos considerados filhos de Deus. Bem verdade que isso vai acontecer perfeitamente na outra vida. Mas se você já vive com o seu coração aberto, se você já aceitou a Deus dentro da sua religião, porque você não precisa sair da sua religião, você não precisa abandonar a Igreja Católica para aceitar Jesus Cristo. A aceitação de Jesus Cristo é um vínculo que se cria aqui neste mundo, dentro da Igreja Católica ou em outra religião, mas de forma especial depende do seu coração, da sua postura de vida, da sua disponibilidade interior. Que Maria nos ajude a bem entendermos estas luzes que nos vêm pelo Evangelho, para que o Evangelho não seja mal compreendido nem mal interpretado, mas que estes pequenos aspectos, junto com outros aspectos, nos vão ajudando a bem viver e a bem conduzir esta nossa vida aqui na terra. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo estejam sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Meus irmãos de fé, até daqui a pouco com a nossa reflexão dominical.